Jin é um perdedor miserável que se transfere para uma escola cheia de animais que ele odeia. No entanto, quando percebe que a única garota humana não quer sua micro-salsicha, ele seduz meninas animais que querem ficar selvagens com ele em vez disso. Tudo começa no primeiro dia de Jin, quando ele participa da assembleia da escola, que é puro caos, e seu rosto vira alvo. Quando ele fica bravo, joga um abacaxi para se vingar, mas acaba acertando uma inocente garota lobo chamada Hanka. Hanka tenta revidar, mas passa direto por Jin e se choca contra o aquário do diretor. Nesse momento, o vice-diretor Jijitsu aparece e ameaça comer todos se não obedecerem. Quando os alunos obedecem, o diretor tenta fazer um discurso até que seu aquário quebra e Hanka o usa como brinquedo de morder. Mais tarde, durante o almoço, Jin deseja que todos os animais se extingam para que ele possa ter um pouco de paz e sossego. Ele então vai para o refeitório, mas todas as opções são ou grama ou crua. Carne. Depois de escolher seu veneno, Jin encontra uma mesa tranquila para se sentar, mas acaba sendo a mesa de Hanka. Ela imediatamente fica agressiva, achando que ele quer roubar sua comida, então Jin oferece sua carne como um gesto de paz. Depois que Hanka come sua carne, ela anuncia que está deixando Jin entrar em sua alcateia. Jin tenta ignorá-la devorando sua própria carne, mas Hanka continua a importuná-lo, então ele joga um osso para ela buscar. De repente, outra garota aparece, mas desta vez é uma garota humana chamada Hitomi, que pede para se juntar a ele para o almoço. Jin a recebe de bom grado, então ela explica que trouxe seu próprio almoço caseiro porque o menu da escola provavelmente acabaria com a vida dela. Jin concorda e ambos riem juntos sobre isso, então Jin deseja que todos os outros animais sejam instalados pelo Thanos para que ele possa ficar com a Hitomi para sempre. Nesse momento, Hanka retorna à mesa e diz a Hitomi que ela terá que lutar com ela se quiser Jin para si. Jin tenta protestar, mas Hitomi pede desculpas por interromper algo e sai correndo. Após Jin vê-la partir, ele insiste que não faz parte da alcateia dela, então Hanka explica que é uma loba. Mas Jin aponta que ela é uma loba solitária e não tem alcateia em primeiro lugar. Quando Hanka fica chateada, ele calmamente explica que é humano, e todo mundo na escola só se junta com sua própria espécie, o que significa que eles não podem ser amigos. No entanto, Hanka insiste que não é verdade porque um humano a salvou há muito tempo. Quando ela era pequena e estava sendo atacada por ursos, um garoto apareceu e tentou protegê-la, algo que ninguém do seu bando jamais havia feito por ela. Hanka então explica que, desde então, pensou que poderia formar um bando com diferentes animais, mas diz a Jin para esquecer e corre embora. Mais tarde, Jin se lembra das palavras de Hanka e percebe que ele era o garoto que a salvou todos aqueles anos atrás. No entanto, ele acabou sendo espancado pelos ursos e passou a odiar os animais desde então. Desde que Hanka continuou lambendo suas feridas mesmo quando ele disse para parar, ele achou que nunca poderia ter um entendimento com os animais. No dia seguinte, durante o almoço, Hitomi vai cumprimentar Jin novamente, então eles acabam lá fora e ela conta sua ideia de começar uma aula de culinária. Jin elogia sua ideia e os dois acabam rindo juntos até que Hanka aparece e a desafia para uma luta por Jin. Jin imediatamente diz a Hanka para dar o fora, já que ele está conversando com Hitomi, então Hanka pergunta se ele formou um grupo com ela. Quando Jin insiste que está começando um clube de culinária com Hitomi, Hanka se arrasta tristemente. Mais tarde, Jin ajuda Hitomi com alguns equipamentos de cozinha, quando eles notam Hanka trabalhando como mula de carga para uma garota cavalo chamada Kuro. A escola inteira ri de como Hanka parece patética até ela desabar por causa do peso. Justamente então, Kuro tenta chicoteá-la até Hitomi gritar para ela parar, já que não deveriam tratar amigas dessa forma. Nesse momento, Kuro diz a ela que Hanka foi quem implorou para fazer parte do grupo dela, então ela a deixou entrar como carregadora. Hanka diz a Hitomi para não se preocupar, já que isso faz parte do trabalho dela, mas irrita Kuro quando diz que preferia estar em uma matilha com Jin. Mesmo sabendo como é estar sozinha, ela está feliz que Jin possa estar em uma matilha com um humano. Jin fica comovido com as palavras dela, mas Kuro fica irritada e tenta discipliná-la, até que Jin a impede. Kuro exige saber qual é o problema dele quando vê a expressão séria no rosto dele e imediatamente decide despedir Hanka, alegando que ela não era digna de ser um nobre cavalo. Quando Jin pergunta o que lhe dá o direito de falar assim, os capangas de Kuro explicam que Kuro é um cavalo raro com listras chamado zebra. No entanto, a realidade se desmorona quando Jin explica que zebras são na verdade burros. Quando avista os burros por perto, Kuro entra em forte negação e insiste que não há como provar isso. Ao ouvir isso, Jin simplesmente levanta sua saia e mostra a todos sua cauda, que é peluda apenas na ponta, assim como a de um burro. Envergonhada, Kuro sai correndo e Hanka olha para Jin como seu herói. No entanto, quando ele se vira para olhar para ela, ela também sai correndo. Mais tarde, Hitomi encontra Hanka emburrada no canto, mas Hanka diz que não precisa de simpatia. De repente, 3 ursos aparecem querendo saber qual é o gosto de Hitomi, mas Hanka tenta protegê-la. Os ursos riem e perguntam por que Hanka está se incomodando, mas Hanka insiste que é porque ela está em uma matilha com Jin.
Os ursos a chamam de patética e agarram Hitomi, mas antes que as coisas fiquem inadequadas, Jin aparece e os pulveriza com spray para ursos. Hanka corre para abraçar Jin, mas do nada, um dos ursos os empurra e explica que simplesmente lavaram spray para ursos dos olhos. Nisso, o urso tenta atacar quando Hanka de repente entra em modo de lobo completo e corre para proteger Jin, mas o urso a afasta como um inseto. Por sorte, Jijizu aparece e ameaça extinguir os ursos, fazendo-os correr para salvar suas vidas. Depois, Hitomi vai verificar se eles estão bem e quando Hanka vê como ela se dá bem com Jin, decide se afastar da situação. No entanto, antes de ir embora, Jin agradece a ela pela ajuda e concorda em fazer parte do grupo dela. Com isso, Hanka pula nele e o beija até seu rosto ficar encharcado de DNA de lobo. Jin tenta convencer Hitomi de que não é o que parece, então Hanka pula em Hitomi também e a recebe no grupo com um beijo desajeitado. No dia seguinte, Jin diz a Hanka que eles vão testá-la para ver se ela é boa o suficiente para o clube de culinária. E se ela não conseguir cozinhar algo saboroso, está fora. De repente, uma garota koala chamada Komori aparece do nada e diz que quer entrar no clube. Também. Jin aponta que koalas comem eucalipto, então Komori admite que é tudo o que elas comem. E é por isso que ela quer experimentar algo diferente. Jin acha que é sobre a experiência, mas Komori revela que está realmente procurando por algo que comeu antes, mas foi há tanto tempo que ela não lembra que tipo de comida era. Hitomi pergunta se alguém da família dela saberia, mas Komori explica que a mãe ficou violenta quando ela perguntou e se recusou a contar. Quando Jin concorda em deixá-la tentar, Komori imediatamente começa a cortar, fatiar e fritar até fazer uma pasta decente de eucalipto. Hitomi e Jin ficam surpresos com o quão delicioso está, enquanto Hanka deixa de lado o orgulho para comer. No entanto, Jin percebe que seu plano de manter todos afastados com o teste saiu pela culatra. Em seguida, Hitomi sugere que eles ajudem Hanka com seu teste, já que ela não tem experiência. Jin inicialmente teme a ideia, até que Hanka pede sua ajuda. Enquanto isso, Komori pergunta a Hitomi se ela realmente não se importa que Hanka pegue seu correio, já que não há outros humanos e elas deveriam claramente ser um casal. Hitomi rapidamente explica que Jin não passa de seu amigo feio, fazendo-o chorar. Komori então conclui que Jin e Hanka devem ser um casal interespécies, então Jin planeja se livrar dela de um jeito ou de outro. Ele então diz a Hanka que ela pode lidar com o resto como quiser, porque enquanto ela fizer com amor, vai ficar bom. A idiota cai nessa e decide dar o seu melhor, o que parece que ela está atacando os vegetais. O resultado é uma refeição tão nojenta que teve que ser borrada para sua segurança. Mas Jin insiste que é o resultado do amor de Hanka. Ele então dá a notícia a Komori que, se ela quiser entrar no clube, terá que comer todo o prato. Quando as garotas perguntam por quê, Jin insiste que não podem permitir uma comedora exigente, já que todas cozinham umas para as outras. Ouvindo isso, Hanka então tenta alimentar Jin com o lixo radioativo também. Enquanto isso, Komori começa a questionar sua convicção, enquanto Hitomi tira uma foto da rara abominação. No entanto, Komori percebe que algo parece familiar. Então ela dá uma mordida e anuncia que é isso que ela estava procurando. Aparentemente, koalas jovens precisam comer eucalipto não digerido diretamente da porta de trás da mãe para desenvolver as toxinas necessárias para digeri-lo. Surpreendentemente, Komori continua a comer a iguaria, então Hitomi anuncia que Komori e Hanka passaram no teste. No entanto, enquanto as meninas tentam alimentar Hitomi e Jin com cocô literal, um gato assustador observa do lado de fora. Mais tarde, Hitomi diz que gostaria de visitar o clube de vegetais para pedir suprimentos, então todos concordam que é uma boa ideia, incluindo o stalker de antes, Sora. Komori a reconhece como a vencedora por 3 anos consecutivos do concurso Miss Feminina da escola, então todos perguntam o que ela está fazendo ali. Sora diz que não está interessada em se juntar ao clube, então Jin insiste que ela saia. Mas Sora emite um ronronar hipnótico que faz Komori e Hitomi discordarem de Jin e a receberem para assistir. No entanto, Hanka e Jin não são afetados, fazendo Jin se perguntar o que está acontecendo. Mais tarde no clube de vegetais, o javali responsável diz que não pode dar nenhum vegetal, porque parece que alguém tem roubado suas colheitas recentemente. Mas como os javalis têm má visão, ele não consegue perceber que são os próprios membros do clube. Hitomi se pergunta o que eles poderiam fazer, então Sora se aproxima do javali e usa seus poderes de lavagem cerebral para convencê-lo. Mas isso também funciona nos ladrões, que confessam. Ouvindo isso, o javali principal fica bravo e expulsa os pequenos pestinhas. Quando eles voltam ao clube de culinária, Sora continua a roubar a atenção de Hitomi e Komori, enquanto Hanka percebe que é a Sakura do clube. Sora então avista Jin e se aproxima dele para perguntar se ele é o namorado de Hanka. Quando Jin nega, Sora encosta o nariz dele no dela e afirma que é assim que os gatos dizem olá. Ela então chama a atenção de todos e sugere que saiam do clube de culinária para começar um clube de soneca com ela.
Infelizmente para ela, sua lavagem cerebral não funciona, pois todos já amam o clube de culinária. Sora não acredita que seus ronronados não funcionaram, então Jin diz para ela sair se quer tanto cochilar. Sora então sai furiosa, alegando que nunca quis entrar de qualquer forma, mas Hitomi fica triste por terem perdido um membro em potencial. No dia seguinte, Hanka diz a Jin que encontrou um novo membro para o clube, enquanto ela o lambe contra a vontade dele. No entanto, quando ele vai a uma sala de aula para conhecer a garota, pensa que ela é um cadáver. Hanka a apresenta como Melbi, uma garota preguiça que come seu próprio musgo para sobreviver. Mas quando ela pergunta a Jin se Melbi pode se juntar, ele imediatamente recusa e tenta sair. De repente, um dos professores dinossauros aparece e pede que eles levem Melbi para seu dormitório, já que são amigos dela. Quando ele ameaça pisar neles, eles rapidamente concordam e dizem a Melbi para vir com eles. Melbi se move em câmera lenta e tenta se levantar, mas cai no chão e morre. Frustrado, Jin ajuda a carregá-la para o dormitório, a coloca na cama e tenta sair quando Hanka implora para ele ajudar a levá-la ao clube no dia seguinte. Jin então aponta que os bichos preguiça quase não comem nada, então seria uma tortura para ela entrar no clube. Hanka fica irritada e começa a despir Melbi, alegando que ela pediu um banho. Então Jin tenta convencer a si mesmo de que não se importa em ver animais sem roupas. De repente, Hanka corre para pegar sabão e deixa Jin vigiando Melbi quando percebe que ela pode morrer na água. Sem outra opção, Melbi a tira do banho e ajuda a limpá-la enquanto Sora observa com um sangramento no nariz. Uma vez que Jin termina, Melbi ativa sua velocidade 8 vezes e a usa para servi-lo chá como agradecimento por deixá-la entrar no seu clube. Aparentemente, Hanka tinha dito que eles eram super legais e a deixariam entrar de bom grado, então ela não está mais sozinha. No entanto, quando ela diz o quão feliz está, fica exausta e morre. Nesse momento, Hanka retorna com Hitomi e Komori, que percebem que ele não se controlaria perto de uma garota sem roupas. Então, Jin anuncia que Melbi pode se juntar ao clube, já que isso faria Hitomi feliz de qualquer maneira. Quando as meninas comemoram, ele chama Sora para se mostrar e parar de persegui-los. Mas Sora alega que estava apenas passando para tirar uma soneca. Jin diz que é mentira, já que o rabo de Sora esteve ereto o tempo todo, mostrando como ela se sente. No entanto, Sora nega querer se juntar ao clube deles e sai correndo por conta própria. No dia seguinte no clube, Hitomi diz aos rapazes que receberam um monte de vegetais do presidente, que disse que agora tem prioridade. Ela então diz a Jin que podem ter um novo membro, enquanto eles notam a cauda de Sora espreitando pela janela. Momentos depois, todos se sentam para comer um molho de curry feito dos vegetais. Mas como Melbi não está acostumada a comida nova, ela morre. No dia seguinte, a presidente do conselho da escola, Miki, diz aos alunos para relatar qualquer relação interespécies não natural, alertando que um certo grupo já pode estar fazendo isso. Após a assembleia, Miki retorna ao seu covil, onde arranca suas roupas e se junta novamente aos seus irmãos toupeiras nuas, que a tratam como sua rainha. Miki lamenta ter que usar roupas na frente de todos, o que ela considera humilhante, mas os outros ratos a asseguram que não viram nada. Miki então pede um relatório sobre o clube de culinária, então os ratos toupeira começam a mostrar filmagens deles filmando por baixo da saia de Hitomi enquanto ela foge. Em seguida, mostram Melbi, que morre. Depois mostram Komori em mais uma caça por comida deliciosa, mas quando perguntam qual é a coisa mais deliciosa que ela já comeu, ela diz que é o lixo da mãe. Miki pergunta se é só isso, então o rato menciona que Sora é uma membro fantasma, mas avisa que ela é um gato. Miki entende, mas se pergunta como o grupo profano foi formado em primeiro lugar, então ela pergunta sobre Gin e Hanka. Os ratos avisam-na de que o seu coração pode não aguentar o choque, mas Miki insiste em cumprir o seu dever. Quando vê as filmagens da língua de Hanka no corpo de Gin, mal consegue se controlar. Ela então declara que a fonte do mal é Gin, que está tentando construir um harém multiespécies, e diz aos seus homens para conseguirem provas disso. Mais tarde, os ratos gravam enquanto Jin cozinha sozinho com Hitomi, mas quando ele perde o foco para sonhar acordado, Hanka aparece para lamber seu rosto. Jin avisa que Hitomi é a mais importante no clube de culinária, mas Hanka simplesmente começa a lambê-la também. Jin se apressa para tirar Hanka dela quando um grupo de leoas aparece de repente e exige saber quem é Jin. Quando Jin pergunta o que elas querem, elas o agarram e tentam ir embora, mas Hanka insiste que não podem porque ele é seu parceiro. No entanto, elas simplesmente a pegam também e vão embora. Momentos depois, chegam diante do leão principal da escola chamado King. Gin tenta confrontar o Mufasa de orçamento sobre o que está acontecendo, mas Hanka continua interrompendo com sua boca grande. As leoas tentam mantê-lo sob controle, mas King pede que as soltem porque acredita que Gin é o tipo de homem que ele imaginava. Ele então ordena que Gin o siga enquanto as leoas carregam a grande bolsa em seu trono. Lá fora, King mostra a Gin uma impala chamada Shiro, enquanto ela pratica seus saltos longos. Confuso, Gin pergunta o que há de especial nela, então King confessa que ela é sua parceira desejada.
Quando Jin lembra King que ele é um leão, King aponta que Jin é o único que tem um relacionamento interespécies, por isso pediu sua ajuda. Hanka imediatamente sugere que eles o ajudem, mas Jin tenta deixar a tolice quando é atacado pelas leoas. Enquanto Jin é espancado, King implora por seu conselho. Mais tarde, o desfigurado Jin lembra a King que Mickey está reprimindo relações não naturais, mas King insiste que seus sentimentos surgiram naturalmente em seu coração. Com isso, Jin pergunta o que o fez se apaixonar por ela, então King explica que, alguns dias atrás, enquanto esperava faminto pelo almoço, ele olhou para fora e viu Shiro, e foi amor à primeira vista. Jin diz a ele que era apenas fome, mas King insiste que era algo mais. Ao ouvir isso, Hanka pergunta se ele já contou a ela como se sente. Então King lamenta que tentou várias vezes, mas não havia como escapar de seu harém. Jin imediatamente exige que ele vá vê-la pessoalmente e se pergunta como ele conseguiu ter um harém. Diante disso, King revela que sua única função é derrotar outros leões que buscam tomar seu harém. Jin pergunta às garotas se elas estão lá apenas por causa da força dele, mas elas explicam que é mais a juba dele que as deixa loucas. Então, se algo acontecer ao cabelo dele, elas o abandonariam pela loja de leite. Nesse momento, Jin exige que King vá até Shiro ele mesmo, então King aceita e sai com seu harém. Hanka se pergunta se as coisas realmente vão dar certo, mas Jin a assegura que King está condenado. A partir de então, King tenta se aproximar de Shiro, mas só a afasta porque a olha como se fosse uma sobremesa. Quando Jin vê como está indo mal, ele insiste que diferentes espécies de animais nunca podem ser um casal. No dia seguinte, Jin diz a King para desistir, mas ele começa a chorar com a ideia de ser rejeitado. De repente, outro leão aparece para desafiar King e segura Shiro como refém. Ele exige o harém de King em troca de seu jantar, mas King se recusa a entregá-las. Nesse momento, mais 3 leões se juntam para atacar o Leão Rei, mas quando um deles se gaba de ter comido a Shiro, King vai Super Saiyan e expulsa os idiotas da sala de aula. Ele então se aproxima de Shiro e do desafiante, ameaçando atacar, mas de repente usa suas garras para arrancar a própria juba. Ao ouvir isso, ele diz ao imitador de cicatriz para deixar Shiro, já que seu harém o abandonará. E certamente as garotas o deixam imediatamente. Depois que King pede desculpas por envolver Shiro em sua confusão, Shiro pergunta sobre o que ele queria falar. King confessa que quer ser parceiro dela, mas Shiro explica que não está no cio e pergunta se podem ser apenas amigos sem benefícios. King concorda e Jin fica surpreso que King de alguma forma conquistou a garota. Os ratos toupeira mostram a Mickey o final feliz, mas ela insiste que Jin agora está ajudando outros animais a formarem relacionamentos antinaturais. Por causa disso, ela instrui seus ratos a trazer Jin até ela, mas eles depois relatam que Jin se recusou a ir a qualquer lugar com roedores falantes. Sem escolha, Mickey relutantemente veste suas roupas e vai até o clube de culinária. No caminho, Sora os avista, então seus homens decidem se sacrificar para protegê-la e a missão. Quando Mickey chega ao clube, tira a roupa e acusa Jin de ser um homem de cultura e criar haréns não naturais. Jin nega as acusações justamente quando King entra e oferece dicas de harém em troca de sua ajuda. Diante disso, Mickey declara o clube de culinária dissolvido, mas Hitomi pede para ela reconsiderar, já que eles só queriam cozinhar. Mickey diz para ela expulsar qualquer membro não humano do clube, e Jin fica encantado ao ouvir isso, até que Hanka entra com os ratos toupeira, que dizem que ela os resgatou. Eles imploram para Mickey reconsiderar, já que os membros do clube aparentemente são apenas amigos, então Mickey concorda, mas insiste que eles serão observados de perto enquanto ela sai. Por causa da perda do rei, seu trono ficou vazio e deu origem à maior batalha territorial na escola. No entanto, naquela manhã, Jin foi para a escola com Hanka na coleira, quando ela de repente percebeu que era seu animal de estimação. Jin insistiu que não havia outra maneira de ele ir com ela para a escola, então ela começou a surtar. Mais tarde no clube de culinária, Jin pergunta a Hanka por que ela não participa da guerra territorial, mas ela insiste que o território dela é onde ele estiver. O grupo deduz que a guerra não é um grande problema se os professores não interferirem, mas Komori revela um boato de que o novo rei receberá 100 anos de comida e poderá fazer o que quiser. Jin diz que são apenas boatos bobos, mas Mei insiste que há um que pode ser verdade. Aparentemente, um aluno de outra escola está vindo para a escola deles, e é por isso que tem encontrado carnívoros enterrados nas paredes ao redor do campus. Komori insiste que a escola deles é claramente o alvo, então Hanka promete protegê-los todos como a líder do bando. Quando Jin a lembra que ela nem conseguiu derrotar um urso, Hanka insiste que vai ficar mais forte como sua irmã mais velha. Hitomi então pergunta de onde Hanka é, então Hanka diz que veio do norte, onde as temperaturas são menos 20 graus. Sempre que estava com frio, sua irmã deixava que ela usasse seu casaco. No entanto, quando Hanka quis se afastar e começar uma matilha com animais diferentes, ela teve uma briga com sua irmã, e elas não se falaram desde então.
Enquanto isso, uma alcateia observa de fora e informa a irmã dela, Feral, que é mesmo a Hanka. Feral teme que Hanka possa não reconhecê-la quando a vir, mas os lobos asseguram que ela não foi embora há tanto tempo. De repente, todos notaram Jin empurrando Hanka, então Feral promete fazer qualquer um que seja rude com sua irmã pagar. Jin logo se vê cercado pelo bando enquanto Feral agarra Hanka e troca fluidos bucais para cumprimentá-la. Quando Komori aponta que Feral é bem grande, Gin explica que animais que vivem em áreas frias crescem mais para manter seu calor corporal. Feral provavelmente ficou maior porque continuava emprestando seu casaco para Hanka. Ao ouvir isso, Feral se vira para chorar lágrimas de felicidade por finalmente poder se orgulhar de seu tamanho. Então ela chama Jin de um promissor chimpanzé. As garotas se perguntam se Feral está ali pela guerra de território, mas Feral diz que só quer que Hanka volte para casa com ela. Hanka se recusa a voltar e explica que começou uma nova matilha com Gin como marido e mulher. Então Feral fica brava e culpa Jin por forçar sua irmã. No entanto, quando Hanka insiste que Jin é importante para ela, Feral planeja torná-lo parte de sua matilha enfiando a língua na garganta dele. Ao ouvir isso, Hanka ameaça nunca perdoar Feral se ela fizer algo a qualquer um dos seus amigos. Então Feral fica furiosa com Hanka por desafiá-la e tenta atacar até Hanka dizer que a odiará se ela não for embora. Feral imediatamente desmaia e tem que ser carregada pelo resto do grupo, enquanto Hanka lamenta ter que lidar com a loucura da irmã. Enquanto isso, Shiro termina com King para que ela possa se concentrar mais em sua prática. Então ela foge, deixando King de coração partido. Ao mesmo tempo, Feral enfia alguns carnívoros nas paredes quando uma hiena chamada Hiena aparece e exige saber se são eles que têm mexido com a escola deles. A loba explica que eles estavam apenas defendendo alguém, mas Hiena diz que quer lutar contra a mais forte. Enquanto se preparam para enfrentar, Feral ouve sua irmã por perto e sai correndo para se esconder, fazendo Hiena se perguntar o que há de tão especial na Hanka para assustar aquela monstruosidade enorme. De repente, um grupo de leões aparece para desafiá-los, já que eles assustaram o lobo gigante. Hanka tenta defender Gin, mas os leões riem dela e tentam atacar, mas Hiena os derruba primeiro. Aparentemente, hienas são excelentes caçadoras e os únicos carnívoros que podem vencer um leão em uma luta. Enquanto Hiena dá uma surra neles, algumas hienas fêmeas aplaudem, o que irrita Hiena. Ela então vai confrontar Jin sobre precisar da proteção de uma fêmea como a Hanka. Então Jin aponta que Hiena também é uma fêmea. Os outros hienas temem que Jin possa perder a vida por revelar a verdade proibida, mas Hiena simplesmente se afasta em negação. Mais tarde, no clube de culinária, Gin encontra Hiena farejando Hitomi e pergunta irritado o que ela quer, então Hiena insiste que não sairá até que Jin admita que ela é um macho. Jin rapidamente admite que é homem para se livrar dela, mas Hiena não acredita, demonstrando sua incrível força mandibular ao mostrar o que pode fazer com um grande osso duro. Jin aponta que as hienas fêmeas também podem fazer isso, então Hiena ameaça esmagá-lo como um tomate, mas fica sem palavras quando Komori faz o mesmo com uma melancia. Hiena então planeja quebrar algo mais duro e entrega a Mei, mas quando ela pega, morre. Jin acusa Hiena de ser uma assassina com crenças ultrapassadas sobre o que faz um macho, então Hiena sobe na mesa e decide usar sua última carta na manga. Enquanto isso, os ratos topeira informam a Mickey que Hiena está começando uma guerra, então Mickey insiste que eles têm a responsabilidade de proteger todos os alunos e pede as filmagens. No entanto, eles testemunham Hiena tentando tirar suas calças para Gin, insistindo que não vai doer. Enquanto isso, Hiena diz que pode provar que é um macho e lembra-se de ser provocada por outras hienas por ser fêmea. Quando voltou para casa, seu pai pediu desculpas por só poder dar a ela roupas usadas masculinas, então Hiena disse que odiava seu rosto. No entanto, naquele dia, o pai dela lembrou que ela se parecia com a falecida mãe, que conseguia até derrotar um leão. De volta ao presente, Jin dá a notícia de que até as hienas fêmeas têm BBCs. Como? Então isso não provaria nada. De repente, Hiena se lembra de todas as conversas com sua família e percebe que realmente é uma fêmea. Todos no clube a incentivam por finalmente escapar de sua ilusão, mas Hiena insiste que são todas mentiras e sai correndo chorando. Depois, Hanka diz a Gin como ele é legal e pula nele para lamber seu rosto. Do lado de fora, enquanto Feral observa, ela fica feliz que Hanka está bem, mas ainda quer matar Gin. Komori aponta que Feral aparentemente ainda estava o seguindo. Então Hanka exige que ela vá para casa ou caso contrário. Alguns dias depois, a escola anuncia um dia de campo, então Hanka fica animada para o clube participar, mas todos os outros desistem porque têm certeza de que vão perder. No entanto, quando Hanka fica sozinha, Meyubi diz a ela que gostaria de competir. Então Hanka promete estar lá com ela em cada passo do caminho. Mais tarde, Hanka e Meyubi tentam praticar para uma corrida de 3 pernas, mas após apenas um passo, Meyubi cai e morre. De repente, os ratos topeira aparecem e apontam que a traseira de Meyubi estava esmagando um dos seus homens.
Depois de libertá-lo, eles explicam que estão fazendo manutenção no terreno da escola, mas continuam encontrando acidentes. Hanka então se oferece para ajudá-los, o que também serviria como treino para Meyubi ganhar resistência. Infelizmente, Meyubi é excruciantemente lenta, mas quando se lembram da dívida que tem com Hanka, os ratos concordam em trabalhar juntos. No entanto, quando Meyubi continua a morrer, percebem que não estão fazendo progresso. Mais tarde, Hitomi e Jin se dirigem ao campo, e Jin se pergunta se Hitomi quer confessar, mas ela na verdade apenas mostra a ele Hanka e Meyubi treinando arduamente em segredo para o dia de campo. De alguma forma, os ratos toupeira também foram inspirados a terminar seu trabalho quando viram a determinação de Meyubi em não desistir. Então, desejam boa sorte a Meyubi na competição. Vendo isso, Hitomi diz a Jin que eles apenas têm que competir. No dia seguinte, os animais se animam, incluindo Hanka, quando Kuro de repente aparece tão pretensiosa como sempre. Jin aponta sua nova equipe de burros, então Kuro o culpa por sua queda na fama, mas se gaba de ser campeã mundial em um jogo de cartas de burros. No entanto, quando ela menciona o plano para ganhar o dia do campo, Kuromi lhes diz que precisam de pelo menos 5 membros para formar um grupo, acabando com toda a esperança. Nesse momento, Meyubi aparece à velocidade normal, e todos se perguntam como isso é possível, mas Meyubi diz que simplesmente acordou assim e está pronta para vencer os jogos. Momentos depois, ela cai e morre novamente. Depois, eles a levam para a enfermaria, onde o médico confirma que ela tem um resfriado leve, o que aumentou sua frequência cardíaca e a deixou mais rápida. A equipe aconselha Meyubi a descansar, mas Meyubi insiste que finalmente pode ajudar a equipe em seu estado. No entanto, Hanka diz a ela que o mais importante é a saúde de Meyubi, e promete dar a ela o presente da vitória. Depois que os alunos se reúnem e Miki anuncia a abertura do dia de campo, Hanka se prepara para competir em uma corrida com um guepardo e um cavalo. No entanto, todos os 3 animais são derrubados por bananas graças a um chimpanzé desonesto chamado Pan. Jin fica bravo, mas os chimpanzés zombam deles enquanto continuam a vencer todas as corridas com trapaças. Eventualmente, os chimpanzés marcam 150 pontos enquanto o clube de culinária tem 0. Hanka fica chateada com os resultados e faz birra enquanto aqueles feios continuam sorrindo com seu sucesso. Hanka pensa em desistir, mas Gin a convence a se recompor e dar a Meyubi o presente que prometeu. Comovida, Hanka pula em Jin e agradece a ele pelo incentivo. O próximo é uma corrida atlética que garante à equipe vencedora 300 pontos. Então, Kuro e os burros distribuem mapas enquanto Kuro lamenta não ter a chance de ganhar uma sala para o clube. Jin então aparece e diz aos burros para participarem da corrida. Mas quando eles quase desistem na neve, Jin lhes diz que Napoleão conseguiu cruzar os Alpes porque estava montado em burros. Com isso, os burros recebem um impulso e ultrapassam os chimpanzés. Em seguida, há uma disputa de queda de braço, então Komori enfrenta o gorila e vence devido às lendas que dizem que sua força de aperto chega a 1 tonelada. Enquanto isso, os chimpanzés ficam irritados que os humanos estão alcançando, então Pan sugere que façam algo a respeito. Mais tarde, Hitomi se prepara para o curso de natação, mas quando as garotas se preocupam com isso, ela planeja dar o seu melhor, já que Jin também estava lá no 3º curso, transformando-se em uma múmia para vencer a corrida. Por outro lado, Hitomi se prepara para nadar quando os chimpanzés aparecem e a drogam com um gás sonífero. Mais tarde, Jin chega na enfermaria como um zumbi, mas volta ao normal quando ouve que Hitomi está em apuros. O médico lhes diz que a encontraram dormindo ao lado de um pano, então Komori reconhece-o como ervas usadas para produzir drogas para dormir, o que significa que os chimpanzés estavam por trás disso. Quando tentam decidir por um substituto, Komori vai dormir e Jin diz que Hanka precisa preservar sua força para a última etapa. Diante disso, Meyubi levanta-se da cama e oferece-se para nadar. Jin aponta que uma preguiça não poderia nadar todo esse percurso, mas Meyubi insiste que quer ser útil para todos eles e nadar todo o caminho. Momentos depois, a corrida de natação começa, e a multidão fica chocada ao ver Jin carregando Meyubi para competir. Todos assumem que ela vai se afogar, e ela quase o faz quando começa a acenar para Hanka. No entanto, os chimpanzés observam e reconhecem que preguiças são boas nadadoras, mas planejam sabotá-la. Jin se preocupa que Meyubi nunca conseguiria terminar, mas Hanka insiste que treinaram duro para este momento e pede a Jin para ter fé em Meyubi. De repente, Pan aparece com aquela cara horrível em um barco, então ela tenta eliminar Meyubi enquanto assume a liderança. Meyubi começa a afundar, então Jin joga um salva-vidas para ela se segurar, mas Meyubi ignora e continua na corrida. Com isso, o restante dos estudantes percebe que Meyubi pode realmente conseguir, então todos começam a torcer por ela para continuar, incluindo as hienas do bando de lobos e os ratos toupeira. Meyubi estupidamente para acenar e começa a afundar, então Jin ameaça acabar com a vida dela se ela se afogar e não terminar. Momentos depois, Meyubi chega do outro lado e Hanka a puxa para lamber suas felicitações nela. Jin elogia Meyubi por ter chegado ao final, então ela morre como de costume. Depois, Jin sinaliza para Hanka trazer a vitória para casa, então ela corre e alcança Pan, já que lobos são mestres da caça.
Pan planeja trapacear novamente e puxa um taser para derrubar Hanka, mas Hanka o morde ao meio e aparece atrás de Pan. Quando Pan implora por misericórdia, Hanka ameaça mordê-la ao meio se ela mexer com qualquer um dos membros do seu bando. Pan então desmaia, deixando Hanka correr à frente e vencer a corrida. Na cerimônia de premiação, Hanka conquista o primeiro lugar, mas Kuro parece triste. No entanto, quando seus colegas anunciam que o clube de culinária lhes emprestará uma parte da sala, Kuro chora e agradece a eles. Hanka então anuncia que o clube é oficialmente reconhecido como uma matilha e o esconde com o resto de suas outras tralhas. Alguns dias depois, os alunos se preparam para receber uma visita especial e precisam escolher um papel para decidir que tipo de decoração vão fazer. Enquanto todos escolhem algo fácil, os dedos amaldiçoados da Hanka escolhem algo super difícil. No final, é Jin que acaba fazendo o trabalho manual sozinho. Mais tarde, uma limusine vermelha aparece e os alunos começam a aplaudir enquanto uma das espécies mais raras sai, a garota panda, Mei Mei. Depois eles acabam no escritório do diretor, onde seu gerente, Feng, explica que ele decidirá se ela será matriculada na escola. O diretor ofereceu a Mei Mei algumas folhas de bambu, mas ela fez birra ao ver que não era do tipo caro que ela gostava e começou a sair. Feng imediatamente faz uma ligação para transportar por via aérea as folhas especiais para Mei Mei, e diz à escola que terão que cobrir o custo. Gigetsu imagina que ela seria uma aluna problemática, já que já foi mimada por seu país de origem. Depois, Miki fica encarregada de ser a guia turística de Mei Mei, então Mei Mei exige que ela faça algo engraçado primeiro ou ela vai embora. Sem outra escolha, ela manda seus ratos sopeira fazerem aquele truque, e eles rasgam seu uniforme escolar. Mas só Feng aprecia a cena enquanto Mei Mei já foi embora. Ela decide olhar ao redor sozinha quando encontra King e pergunta o que ele está fazendo ali. King diz que estava pensando em cortar a sua juba, mas como Shiro o rejeitou, ele não tinha certeza. Então Mei Mei corta para ele e sai correndo para usá-la como disfarce. De repente, ela sente um cheiro divino e descobre que são os bolinhos de panda do Jin no clube de culinária. Hitomi se pergunta se Mei Mei vai optar por ficar na escola deles. Então Hanka menciona a fonte termal que fizeram para ela, apenas para se juntar. De repente, Mei Mei aparece e começa a comer todos os bolinhos enquanto todos se perguntam quem é a pequena gulosa. Komori quase acaba com sua vida e seus tímpanos com um grito de Banshee, mas Mei Mei casualmente insiste para que Jin faça mais para ela. Quando Jin a repreende, Mei Mei se lembra do disfarce e revela que é ela, o panda. As garotas imaginam que ela seguiu o cheiro dos bolinhos de panda, então Mei Mei espera receber o tratamento usual de panda e pede mais alguns bolinhos. No entanto, Jin a chama de panda estúpida e se recusa a ceder. Mei Mei fica furiosa e exige mais, então Jin literalmente a joga para fora e fecha a porta em seu rosto. Mei Mei ameaça mandar executar Jin quando Feng aparece correndo e pergunta o que está errado, mas Mei Mei não consegue entender por que Jin não obedece suas ordens. No dia seguinte, Jin recusa Mei Mei novamente, então Feng avisa que Jin seria executado por causar estresse a um panda em seu país, mas Jin diz que não se importa. Hanka então explica que todos decidem juntos o que cozinham, então Mei Mei tem uma ideia. Mais tarde, Komori recebe uma iguaria lendária, que na verdade é fezes secas de morcego, e é comprada por Mei Mei. Em seguida, Melbi recebe uma scooter que facilita a locomoção e também é comprada. Hanka concorda quando oferecem que todos os fãs de Mei Mei se juntem ao grupo dela, e todos acabam convencendo Jin a fazer os bolinhos de panda. Jin não fica surpreso que Mei Mei os tenha comprado, mas até mesmo Hitomi foi comprada por um avental de seda caro. A isso Jin cede, mas insiste que Mei Mei também tem que ajudar. Mei Mei começa a trabalhar, mas quando Jin continua mandando nela, ela insiste que não vai fazer mais nada e joga a massa no chão. Jin imediatamente diz para ela pegar a comida e impede Feng quando ele tenta ajudar. Assim, Mei Mei não tem escolha senão limpar a bagunça, o que surpreendentemente começa a excitá-la. No entanto, ela desanima quando Jin, de forma agressiva, diz para ela não parar de mexer as mãos. Vários minutos depois, Mei Mei termina os bolinhos e todos aplaudem por tê-los feito. Mei corre para um canto para guardá-los para si, e quando os prova, Jin diz que provavelmente estão melhores do que no dia anterior. Nesse momento, Hanka pergunta se Mei Mei quer entrar no clube, mas Feng interrompe e diz que ainda não decidiu se ela vai sequer se inscrever. Hanka garante que Jin é sempre legal, mas Jin diz que eles não precisam de um panda egoísta. Mei Mei pergunta o que ela precisaria fazer para entrar no clube, então Jin tapa a boca de Hanka e diz que ela precisaria do acordo de todos os membros atuais, e há mais um membro no clube. No dia seguinte, Mei Mei chega na escola decidida a se matricular em tempo integral. Quando ela entra, se pergunta quem é o último membro do clube, mas acha que tudo ficará bem, já que é um panda. No entanto, quando abre a porta, Sora se assusta e se esconde debaixo de um armário. Mei Mei tenta se apresentar, mas Sora sibila para ela. Então Jin explica que gatos domésticos não são rápidos em aceitar novatos. Ou expulsam a panda ou priorizam Sora, que estava lá primeiro.
Ao ouvir isso, Jin coloca Mei Mei de castigo e Sora volta ao normal e se senta com o resto do clube. Mas quando Hitomi tenta falar sobre Mei Mei, Sora se fecha novamente. Mei Mei permanece no mesmo estado enquanto o resto das meninas limpa o local para o dia. Jin então aconselha Mei Mei a desistir, mas ela insiste que não vai a lugar nenhum, até que Sora aceite. Diante disso, o clube não tem escolha a não ser deixar Mei Mei sozinha na gaiola durante a noite. De repente, Mei Mei nota Sora entrar com olhos verdes brilhantes, que ela chama de bonitos. Mei Mei então diz que não planeja deixar o clube de culinária, mesmo se Sora não a aceitar, porque é a coisa mais divertida que ela já fez, embora nunca tenha faltado nada. Ao ouvir isso, Sora lembra que também conquistou a admiração das pessoas, mas nunca sentiu o mesmo que quando entrou no clube de culinária. Com isso, Sora sai correndo do clube em direção ao quarto de Jin. Na manhã seguinte, Mei Mei acorda com um cobertor em cima dela e um rato fora da sua gaiola. Então ela deduz que Sora deve ter deixado aquilo como um presente. Nesse instante, Feng e os outros se juntam a ela, e ela explica que Sora deu sua aprovação. Mas ninguém acredita nela até que Sora pula pela janela e vai direto até Mei Mei para abraçá-la. Mei Mei então agradece a ela pelo rato, mas Sora sorri e sai correndo, deixando-a confusa. No entanto, Jin explica que é assim que os gatos demonstram afeto, então Hitomi a recebe no clube. Hanka então diz a ela que tem que lamber o chefe como um sinal de que são membros do grupo. Mas Mei Mei acaba lambendo Jin em vez disso. Quando Hanka explica que estava se referindo a si mesma, Mei Mei culpa Jin por tê-la enganado de alguma forma. Mais tarde, as garotas relaxam na fonte termal que Jin construiu. Então Hanka se pergunta como Mei Mei não pegou um resfriado, até que ela revela que tinha um cobertor. Enquanto isso, Jin cuida de um resfriado e rapidamente pega o mesmo cobertor. Alguns dias depois, o pai e o irmão de Iena perguntam como ela está lidando com ser uma garota. Então ela insiste que nada mudou. Então, eles dizem que está tudo bem ser ela mesma, mesmo que ela não se sinta como uma garota. Iena percebe que nem sabe como é ser mulher. Mais tarde na escola, Iena derrota alguns predadores de topo e continua a se perguntar por que não se sente como uma garota. Diante disso, ela percebe que precisa de alguém para imitar quando Hitomi se aproxima e oferece-lhe um lenço que exala feminilidade. Enquanto isso, Feral continua observando Hanka das sombras, admirando o quanto ela é fofa, quando um pequeno texugo de mel aparece e pede para se juntar ao seu bando. Ela se apresenta como Animitsu, a quem Feral salvou outro dia quando empurrou um urso contra a parede. Animitsu diz que quer se tornar forte como Feral e implora para entrar no grupo, mas eles explicam que ela não é um lobo. Animitsu então aponta para Iena e pergunta se ela faz parte do grupo de Feral, mas Iena diz que está apenas observando Hitomi e aprendendo o que significa ser fêmea. Quando Iena pergunta quem é a pequena pirralha, ela diz que é membro da alcateia de Feral, mas os lobos explicam que só permitem uma fêmea na alcateia. Animitsu oferece-se para ser a irmãzinha de Feral, mas quando Feral diz que só precisa da Hanka, Animitsu promete derrotá-la e tomar o seu lugar. Ela então corre atrás de Hanka, mas antes de alcançá-la, um pássaro a distrai e a leva para longe. Enquanto isso, Iena persegue Hitomi em uma lata de lixo e observa como ela almoça como uma verdadeira princesa. Depois ela se junta a Hitomi com seu prato de ossos e tenta recriar a mágica, mas quando pergunta a Hitomi como se saiu, Hitomi diz que ela foi ela mesma. Iena insiste em ser o tipo de fêmea que faz você revirar os olhos de irritação, então Hitomi sugere que ela fale com os outros no clube de culinária. Depois disso, eles vão pro clube, e Jin fica com ciúmes, porque Iena está passando tempo com Hitomi. Mei Mei pergunta o que está acontecendo com Iena, então Karomi diz que ela é uma garota com uma glizzy, o que deixa Mei Mei espantada enquanto vai olhar. Jin diz a Iena que ela não pode ser como Hitomi, mas quando ela discute, ele aponta que Hitomi não fala de maneira vulgar, não parece suja, nem se senta como um homem. Nisso, Iena acusa Jin de ser um perseguidor, já que ele sabe demais. Então, Karomi sugere aleatoriamente que Hitomi finja ser como Iena. As garotas então se unem para mudar a aparência de Hitomi, mas ela acaba ficando ainda mais deslumbrante. Todas têm hemorragias nasais, e Meubi morre. Nesse momento, Animitsu aparece e pede para Hanka lutar com ela, mas Hanka se esconde atrás de Jin e diz que não quer. Com isso, Iena agarra na pequena pestinha e a joga para fora, onde o lobo lhe diz para deixar a Hanka em paz. De repente, o guia de mel aparece e, como costuma levar texugos do mel à fonte de mel, Animitsu sai correndo atrás dele. Enquanto isso, Jin insistiu que Iena nunca conseguiria tirar Hitomi, mas Iena prometeu provar o contrário. Hitomi gradualmente começou a trabalhar em si mesma e, por um milagre, ela realmente começou a agir como uma mulher. Mais tarde, em casa, Iena diz à família que uma de suas amigas tem lhe ensinado a se comportar como uma mulher. Então eles enlouquecem dizendo a ela o quanto isso é bom. No dia seguinte, Iena tenta comer exatamente como Hitomi, e quando ela acerta, até Jin tem que admitir que ela está parecendo o papel agora. Hitomi a parabeniza por finalmente se tornar uma garota feminina. Então Iena sugere que vão colher algumas flores.
De repente, ela para e fica envergonhada ao regurgitar as partes indigestas dos ossos. Jin imediatamente comenta como isso não é nada feminino, mas Hiena insiste que não pode evitar, já que é biológico. Quando ela começa a chorar dizendo que nunca será uma verdadeira feminina, Mei Mei sugere que ela seja apenas um moleque em vez disso. Ela explica que pandas são na verdade carnívoros, mas comem bambu porque gostam, e não há nada de errado em fazer o que você gosta. Nesse momento, Animitsu aparece, seguido por um leão que pergunta o que Hiena está fazendo com um monte de covardes. Eles então ameaçam machucar Animitsu se Hiena fizer qualquer movimento brusco. Nisso, Jin diz a Hiena para voltar a ser homem, já que o clube não pode lidar com leões. Enquanto isso, os leões começam a bater em Animitsu, e as meninas começam a gritar para Jin fazer algo. Mas Jin sabe que Animitsu está realmente bem, porque texugos de mel têm peles grossas que não podem ser penetradas facilmente. Quando os leões não conseguem causar um arranhão nela, Hiena aparece e dá um soco nos leões idiotas, voltando às suas configurações de fábrica como homem. Depois, Animitsu continua a importunar Hanka para lutar, mas Hanka recusa, pois não vê razão para isso. Hiena sugere que Animitsu a enfrente primeiro como uma forma de retribuir o favor do clube, e Animitsu concorda. Quando a luta começa, Animitsu se apoia nas mãos e solta uma bomba de fedor de seu rabo, que afasta Hiena. Mas o vento muda de repente, e sopra na direção de Jin e Hanka, que desmaiam por causa do cheiro, deixando Animitsu como vencedora. De repente, Feral aparece furiosa porque Animitsu atacou Hanka, então a arremessa no chão e cria uma cratera no solo. Enquanto Feral corre para o lado de Hanka, Animitsu se alegra por finalmente ter sentido dor pela primeira vez. Ela então corre até Hanka e diz que não pôde reconhecer a irmãzinha de sua chefe, mas agradece por ajudá-la a entrar para a alcateia de Feral. Ao ouvir isso, Feral tenta separar a cabeça do corpo até que Hanka a elogia por deixar outro animal se juntar ao seu bando. Feral então muda sua história e chama Animitsu de um membro precioso do bando. Enquanto isso, Hiena sai, finalmente sabendo quem ela é. De volta em casa, sua família escolhe vestidos femininos para Hiena experimentar quando ela entra para anunciar que voltou a ser homem e sai correndo novamente. No dia seguinte, Hiena senta ao lado de Hitomi e agradece por toda a sua ajuda. Mas quando começa a se sentir demasiado confortável, Jin ameaça matá-la se ela não recuar. Alguns dias depois, os estudantes vão em uma excursão ao mar, mas Hanka continua a irritar Jin, enquanto, usual, eles chegam à filial marítima da escola, onde o diretor também é uma vítima inútil de animais maiores. Depois eles entram onde veem que os uniformes dos estudantes são todos trajes de banho. As salas de aula estão no oceano e os dormitórios estão em um barco. Jin continua amargo, já que todos são animais, mas ele imagina que o cenário seria a oportunidade perfeita para se aproximar de Hitomi. Nesse momento, uma garota-baleia chamada Kana aparece para saudar os alunos com uma apresentação especial. No entanto, quando ela tenta fazer sozinha, falha, desiste e nada para longe. Hanka se pergunta o que aconteceu, então Hitomi diz que o guia menciona apenas um clube de nado sincronizado. Hanka então se pergunta se Kana estava sozinha e deprimida, fazendo Jin perceber que ela está prestes a tornar isso um problema deles. No entanto, ele conclui que se a enviar para ajudar Kana, seria mais fácil ter um tempo a sós com Hitomi. Então, ele dá uma injeção de ânimo em Hanka sobre como Kana precisa de um chefe e a manda correndo para salvar o dia. Felizmente, Mei Mei decide ir também e Jin fica feliz em se livrar dela. Momentos depois, Hanka se oferece para que Mei Mei lhe ensine os segredos de uma boa apresentação. Infelizmente, quando ela pede a Fun para trazer um pneu, Mei Mei apenas demonstra o lixo sem graça que costuma fazer como panda. Kana então aponta que o clube de natação sincronizada delas é realmente bom. Quando Hanka pergunta sobre elas, Kana diz que elas são as idols da escola e gostaria de poder nadar com elas, mas não a deixam entrar. De repente, a capitã do clube de natação, Bando, aparece. Enquanto isso, Jin verifica o guia da escola com Hitomi e percebe que todos os locais estão longe demais para os humanos chegarem rapidamente. Hitomi então aponta que está curiosa sobre o que Hanka está fazendo, e quando os outros concordam, decidem voltar e descobrir. Enquanto isso, Hanka pergunta por que Bando não deixa Kana entrar no clube. Então ela explica que baleias não conseguem acompanhar golfinhos, por isso não pode permitir que Kana estrague o show delas. Quando Kana sorri para ela, Bando fica com raiva, mas baleias belugas sempre parecem estar sorrindo, mas Bando nada para longe com raiva. Depois Hanka diz a Kana que ela não precisa das garotas malvadas e que pode participar de um show com elas em vez disso. No entanto, Kana diz a eles que ainda quer entrar para o clube de natação porque ficou tão emocionada na primeira vez que viu o show deles que espirrou água de seu espiráculo. Nesse momento, Jin aparece com as meninas que querem ajudar. Então Jin sugere que Kana use seu próprio talento, que é cantar. Jin diz a elas que o apelido da baleia beluga é Canário do Mar, assim ela pode mostrar seu talento sem ter que pular. Hanka sugere que façam o próprio show e assegura a Kana que quando o bando vir o quão bem ela se sai, não terá escolha a não ser deixar ela se juntar. Mais tarde, Jin parece satisfeito enquanto observa Hitomi de maiô,
Então ele elogia Hanka por finalmente fazer um bom trabalho. As meninas então entram na água para praticar quando Jin percebe que nunca terá tempo livre com Hitomi desse jeito. Enquanto isso, as meninas decidem nadar ao redor de Kana enquanto ela canta, mas Kana acaba soltando um grito mortal que quase estoura os tímpanos delas e acaba com suas vidas, exceto Miyabi, que na verdade morre novamente. Naquela noite, os animais machos enlouquecem enquanto Jin amaldiçoa o dia em que nasceu. Seus colegas de quarto acabaram sendo um casal de homens, mas quando um deles insiste que nunca dorme com o mesmo homem o parceiro imagina que há outro homem e chora por causa de seu coração partido. Jin faz uma pausa fora da sala quando o bando se aproxima dele e implora para que ele pare Kana. Nesse momento, os amigos dela correm para buscá-la enquanto Jin se pergunta por que ela parece completamente diferente de antes. As garotas explicam que elas dormem com metade do cérebro, então quando a metade malvada de bando está dormindo, sua personalidade muda. A Chorona Bando diz a Jin que, mesmo que Kana domine seu canto, baleias e golfinhos são espécies diferentes, então eles não podem estar sincronizados. Ela então inclina-se para implorar e acaba adormecendo. Quando acorda como a Bando malvada, ela exige que Jin pare Kana e vá embora com as garotas. Mais tarde, Jin está relaxando no banho masculino quando seu colega de quarto Girafa aparece e pergunta se pode lavar suas costas. De repente, a irmã Girafa aparece para dizer a Jin que seu irmão até se dispõe a ser passivo. O Girafa confessa que se sente como o Hisoka sempre que olha para Jin. Então Jin toma isso como uma dica para fugir para salvar sua vida. Depois ele encontra Hanka ainda tentando ajudar Kana, que diz não entender como cantar pode ser seu talento. No entanto, Hanka implora a Kana que confie em Jin, já que eles conseguiram formar um clube composto por diferentes espécies e até ganharam o dia de esportes da escola. Kana fica surpresa com o quanto Hanka confia em Jin, mas quando ela começa a chamá-lo de marido, Jin manda ela calar a boca. Em seguida, ele diz a Kana que ela não deve cantar com a garganta, mas com o melão, assim como os golfinhos. Ele explica que as baleias belugas são as únicas que conseguem mudar seus melões. Então Hanka assegura a Kana que ela pode fazê-lo e promete tentar. No dia do final à beira-mar, Kana vê a multidão e insiste que não consegue, mas Hanka a incentiva com palavras de encorajamento. Em alguns momentos, as meninas entram na água para começar o show. Bando e as meninas não se impressionam, e quando Kana não aparece, elas acham que ela fugiu. No entanto, Kana de repente fica sobre a água e começa a cantar com seu melon, surpreendendo a multidão. O clube de natação fica surpreso com o quanto ela é boa, mas acha que o resto do show ainda estava muito ruim, então planejam entrar até chegar a vez delas. De repente, Bando sente uma estranha excitação em seu melão e sua outra metade desperta e diz que quer nadar. Bando insiste que sua espécie não sincroniza, mas sua outra metade diz que quase sente como se ela estivesse chamando-as. Diante disso, as duas metades decidem alinhar seus sentimentos e se juntar a Kana na água. Enquanto Kana continua a usar seu melão, Bando fica surpresa que está realmente sincronizando cada vez mais com seus movimentos. Eventualmente, as outras meninas se juntam e admitem que a música as fez querer nadar. Então todas nadam juntas, enquanto Kana empurra os limites do seu melão para fazer Bando pular o mais alto possível, chocando a plateia quando ela aterrissa com um grande splash. Depois, Bando diz a Kana que agora podem criar um show que ninguém jamais viu antes, e pede para Kana se juntar a ela. Kana aceita e as meninas a parabenizam. Mais tarde, Kana agradece ao clube de culinária enquanto a Academia da Terra volta para casa. Mais tarde, Jin finalmente consegue alguns minutos a sós com Hitomi, mas quando tenta se confessar para ela, encontra a girafa que adora meninos lá e corre por sua vida. No dia seguinte, Jin tenta carregar Maybe para o quarto dela, mas quando Mei Mei e Hanka também pulam, ele os joga todos fora e os abandona. Depois, Mei Mei nota uma garota chamada Minako espiando e corre para perguntar se ela é fã, mas a esquisita imediatamente começa a bater a cabeça contra a parede até morrer. Mais tarde, eles contam a Jin sobre isso, então ele explica que ela deve ser um Tarsius, e eles tendem a desinscrever-se da vida quando estão estressados. Quando Mei Mei pergunta o que poderia tê-la estressado, Jin explica que a simples presença de Mei Mei é suficiente para causar estresse. Mais tarde, durante a aula de ginástica que ameaça suas vidas, Mei Mei e Maybe não participam da atividade para não morrerem. No entanto, quando Maybe diz que gostaria de correr com todos um dia, Mei Mei a leva junto para tentar quando de repente nota Minako novamente. Ela decide provar que Jin está errado e tenta se aproximar dela, mas quando ela exala fofura demais, Minako pula alto no ar, cai de cabeça e morre. Maybe então diz que sempre morre quando não quer, então entende como Minako deve se sentir, mas ela também morreria antes de poder ajudá-la. Com isso, Mei Mei se oferece para ajudar Maybe a ajudar a maluca apenas para provar que Jin está errado. Mais tarde, Mei Mei tenta se aproximar da garota, mas ela começa a atacar. Depois de tentarem mostrar a ela uma revista de panda, morte instantânea. Até mesmo usar um telefone improvisado acionou o modo de ataque, e ela até levou Maybe junto. Eventualmente, Mei Mei e Maybe apresentaram Minako ao clube de culinária. Hanka tenta dizer olá,
mas Minako começa a atacar e morre. Neste momento, Mei Mei explica que Minako morre quando estranhos falam com ela, então ela lhes diz para não fazer contato visual. Ela então se gaba de que não morreu porque Mei Mei causa estresse, mas agora é amiga dela. O grupo dá mensagens a Mei Mei para dizer a Minako que ela é bem-vinda, então Minako os agradece por serem tão gentis. Ela fica tão feliz que tenta se machucar, mas Maybe a salva no último minuto. Maybe então a esbofeteia em câmera lenta e diz para ela não deixar seus instintos vencê-la. Neste momento, Mei Mei fica animada e os abraça, fazendo com que ambos morram. Enquanto isso, King pede desculpas a Shiro por ter ficado muito animado, mas quando Shiro diz que finalmente está no cio, King promete ser rápido. Sim, cara, ele a leva animadamente para a floresta para 50 rodadas de marteladas, mas Shiro diz a ele que quer que ele conheça seus pais primeiro. Mais tarde, um tufão se aproxima, então os ratos topa avisam Mickey que eles devem subir à superfície, mas ela está muito distraída se perguntando se deve renunciar à presidência quando uma inundação irrompe e os leva embora. Mais tarde, um dos professores diz aos alunos que o conselho estudantil e os dormitórios subterrâneos foram inundados, então todos terão que compartilhar seus quartos. No entanto, quando Jin tenta recusar, o professor ameaça espetá-lo e encerra a conversa. Mais tarde, a colega de quarto de Hitomi a encontra, e enquanto se dirigem para o quarto, ela pergunta se é verdade que os humanos estão sempre no cio. Quanto a Jin, ele promete fazer com que qualquer um que seja seu novo colega de quarto se arrependa de entrar em seu quarto, então as garotas planejam verificar como ele está mais tarde. Naquela noite, Jin fica chocado ao encontrar Mickey em seu quarto sem roupas e imediatamente a chama de uma tarado. Mickey insiste que Jin não poderia ser mais indecente do ponto de vista deles. Ela então pergunta se ele gostaria de ser presidente do conselho estudantil. Jin pergunta por quê, então ela relembra o dia de campo e a apresentação no litoral onde ele conseguiu diferentes espécies para trabalharem juntas. Ele até ajudou outras pessoas a construírem relações entre espécies. E a escola tem estado em um clima mais alegre desde então. Ao ouvir isso, Mickey percebe que o que os estudantes querem é exatamente o que Jin já está fazendo. Naquele momento, Jin imagina-se indo para a escola com Hitomi e revelando que, como presidente do conselho, usou seu poder para enviar todos os animais de volta à floresta para que pudessem ficar apenas os dois. Se Hanka aparecesse, ele simplesmente lhe daria um osso e a mandaria correr de volta para a selva, o que faria Hitomi se apaixonar ainda mais por ele. Quando Mickey ouve sobre a escola dos sonhos dele, ela diz que ele não pode usar o poder digno do presidente para ganho pessoal, mas Jin diz a ela que ela é a última a falar de dignidade. Com isso, Jin exige que ela vista suas roupas na frente dele, então Mickey não tem escolha a não ser sofrer a vergonha de vestir suas roupas. Após Mickey mudar de ideia sobre torná-lo presidente quando ouvem um tumulto lá fora. Lá, eles encontram vários estudantes que dizem que mal conseguem falar com a Mickey quando ela está no subsolo. Os ratos toupeira incentivam Mickey a ajudá-los, então Mickey anuncia que se encontrará com cada estudante um por um e entra com o primeiro. Quando Jin lamenta que é o quarto dele, os animais o empurram para o lado e continuam a se encontrar com Mickey até que o último estudante saia. Depois, Mickey pede desculpas pelo transtorno, mas preocupa-se que ainda não concorda com as relações entre espécies. Nisso, Jin aponta que ela falou com cada animal individualmente, então é ela quem está se envolvendo mais em relações interespécies. Quando Mickey percebe que não tem que desistir de ser presidente, ela fica tão feliz que tira toda a roupa, até a roupa íntima. Jin imediatamente tenta cobri-la quando as garotas entram e não conseguem acreditar no que veem. Mais tarde, Mickey pede desculpas às garotas por causar problemas, então elas dizem que tudo bem se ela quiser tirar a roupa. Mickey concorda e pede um favor, então consegue que elas também se despeçam. Quando Mei Mei olha para os seios da garota, ela rapidamente puxa Hanka para perto e faz ela se sentir melhor. Enquanto isso, uma garota estranha chamada Anne chega com um pedaço de carne procurando por humanos. Depois que Anne se encontra com o diretor sobre a inscrição na escola, ele diz que é o momento perfeito, já que o festival está se aproximando. Quando ela pergunta sobre os humanos na escola, eles falam sobre Jin e Hitomi do clube de culinária. Mais tarde, Anne procura o clube de culinária quando vê Jin e Hanka sendo perseguidos por uma multidão de cães sedentos, então ela para enfrentá-los. Depois ela vai ao clube de culinária e pede para se juntar, mas eles ficam chocados quando ela diz que também é humana. Hitomi fica feliz, já que nunca conheceu outra garota humana antes, então ela pega na sua mão e diz que é um prazer conhecê-la, e pergunta se aqueles eram todos os membros. Então Hitomi explica que há mais 2, mas Hanka acabou de entrar no cio. Hitomi explica que Hanka deveria ficar dentro de casa até o fim do ciclo, mas a idiota decidiu sair por um momento e poluiu a escola com seus feromônios, fazendo com que uma multidão de cães começasse a persegui-la pela escola. Ela então se escondeu atrás do Jin para evitar ser montada, e agora eles estão correndo por suas vidas. Ao perceber isso, Anne percebe que o macho que passou era um humano, então diz a eles que não precisam se preocupar mais, pois ela cuidou disso. Enquanto isso, Jin percebe que conseguiram despistar os cães, então procura um lugar para se esconder quando alguém rapidamente o chama para dentro de um galpão estranho.
No entanto, quando ele entra, encontra seu admirador Girafa, instigando-o a falar sobre amor na cama com ele. A irmã também está lá, implorando para o irmão fazer valer a pena, então Jin corre por sua vida novamente. Jin finalmente chega ao dormitório de Hanka, onde tira a jaqueta por causa do calor. Mas como Hanka ainda está no cio, ela começa a choramingar enquanto pula em cima dele. Enquanto isso, o clube de culinária se pergunta se Jin e Hanka estavam fazendo bebês, mas Hitomi duvida da ideia. Mei Mei se pergunta como é estar no cio, já que pandas são tão ruins em se reproduzir que precisam mostrar a eles como fazer. De volta ao dormitório, Hanka pede para fazer coisas com Jin, mas é só com a habitual lambida. Jin rapidamente a empurra para longe dele, então Hanka pergunta se ele a odeia ou algo assim. Jin imediatamente diz que a odeia e que odeia todos os animais, fazendo Hanka chorar enquanto Jin a abandona no quarto. De volta ao clube, a equipe faz várias refeições deliciosas, mas elas terminam num piscar de olhos e lamenta que não havia o suficiente. Nesse momento, Komori sugere que façam um buffet de comer à vontade para o festival da escola, e todos concordam com a ideia. Nesse momento, Jin aparece e pergunta quem é o novo animal, mas quando Hitomi a apresenta como outra garota humana, Jin começa a ser muito gentil com ela. Hitomi sugere que fechem o clube mais cedo e façam a limpeza, então Jin fica encarregado da louça. Mas quando ele se lembra do rosto triste de Hanka, ele começa a lavar o prato como se estivesse devendo dinheiro a ele. Depois da escola, Anne se aproxima de Jin e diz que está muito interessada nele. Então Jin entende errado e diz a ela que não pode retribuir seus sentimentos porque Hitomi é a única para ele. No entanto, isso deixa Anne irritada, já que não era isso que ela queria dizer. Mais tarde, Hitomi convida Anne para passarem um tempo juntas, e Anne acha perfeito para o seu plano. Elas vão juntas para as fontes termais, mas Anne não consegue parar de olhar para as Human Milkers porque elas continuam grandes, mesmo quando a fábrica não está aberta para negócios. Hitomi tenta fazer várias perguntas a Anne, mas tudo o que Anne se importa é com comida, especificamente carne. De repente, ela desmaia na água enquanto o estômago ronca alto. Mais tarde, Hitomi serve carne para Anne em seu quarto, mas quando percebe o quão tarde ficou, sugere que Anne passe a noite. Naquela noite, Anne pergunta por que Hitomi está sendo tão gentil com ela. Então Hitomi diz que quer que elas sejam amigas e lhe deseja boa noite. Anne começa a pensar que os humanos podem ser mais complexos do que ela imaginava, então decide investigá-los mais a fundo, começando por descobrir como é o toque do peito de Hitomi. Enquanto isso, Hanka ainda está chateada com o comentário de Jin, mas quando vê a jaqueta dele, não consegue evitar correr até ele. Cheiro! Ela então decide dar uma caminhada quando vê um cachorro em uma máquina de venda automática, então se esconde antes de se espalhar de 4. De repente, Hanka começa a sentir um cheiro celestial e segue o aroma até encontrarem assando mais carne. Anne oferece-lhe um pouco de carne, então elas se sentam e conversam sobre o relacionamento de Hanka com Jin, mas Hanka lamenta que Jin a odeia. Diante disso, Anne diz para ela terminar com ele porque os humanos são mentirosos que não podem ser confiados. Ela insiste que vários animais foram extintos por causa dos humanos, mas Hanka diz que Jin não é assim. Ela então lembra que é a chefe dele e planeja perguntar por que ele a odeia. Embora Anne ache que ela está iludida, espera que o plano de Hanka ajude a dissolver o grupo humano. No dia seguinte, Hanka pergunta por que Jin a odeia, acreditando que ele não é um dos mentirosos cruéis de que ouviu falar. No entanto, Jin diz que ele é exatamente assim, então ela não deveria acreditar em nada que ele diz. Quando Hanka se pergunta o que isso significa, Hitomi sussurra que Jin estava mentindo sobre odiá-la. Hanka felizmente pula em Jin para lambê-lo e então Mei Mei os encoraja a fazerem alguns bebês. Nesse momento, Hitomi nota Anne do lado de fora e pede para ela entrar, mas Hanka salta para fora para lambê-la onde está e deixá-la juntar-se à sua matilha. Ao ouvir isso, Anne diz que se lembra de algo que precisa fazer e promete voltar a tempo para o festival. Ela então retorna para sua academia real, onde um grupo de animais escondidos a lembra que os humanos são inimigos da aliança das espécies extintas. Nesse momento, o líder do grupo aparece e pergunta a Anne se eles conseguirão levar os humanos à extinção. Então Anne assegura que há uma chance. Dias depois, Anne aparece no festival da escola, onde os animais montaram estandes com diferentes jogos e atrações. Mickey fica aliviada que todos estão se divertindo de maneira saudável, até notar uma atração de vacas oferecendo para as pessoas ordenhá-las. Enquanto isso, King continua perdendo no jogo de tiro e ganhando bolinhas de gude, percebendo que não deveria ter deixado as leoas fazerem todo o trabalho. Enquanto isso, o clube de culinária está trabalhando arduamente preparando o buffet, então Jin planeja mostrar a Hitomi como ele é ótimo em todas as atrações. Nesse momento, Komori entra com algum tipo de ingrediente biológico perigoso e todos se preocupam com a segurança deles quando Anne entra. Hitomi e Hanka correm para cumprimentá-la e sugerem que ela ajude com o clube. Anne concorda se estiver tudo bem para eles. Hanka pergunta a Jin se está tudo bem, então Jin continua pensando que ela o quer e concorda, mas Anne deseja poder extingui-lo imediatamente. Nesse momento, Yena aparece para ajudar Hitomi também, quando ela pergunta quem é a garota pálida. Anne se sente ameaçada por Yena, e elas se encaram, mas Hitomi interrompe e as veste.
Assim que todos os ingredientes estão prontos, eles oficialmente abrem o restaurante para negócios. Então, uma enorme multidão de animais faz fila para entrar enquanto Jim faz o seu melhor para servir toda a comida a tempo. Todos os animais ficam loucos com as refeições deliciosas, enquanto Panda se empanturra de bolinhos enquanto Maybe a serve. No entanto, Jim aparece e diz para ela começar a trabalhar ou ele a alimentará os animais. Enquanto isso, Iena tenta servir alguns tigres, mas quando eles reclamam do tempo de espera, ela os expulsa da sala por irritá-la. Logo, o restaurante inteiro está esgotado, então Hitomi abraça Annie para agradecê-la e Hanka pula sem ser convidada. Quando ela tenta pular em Iena também, esta desvia e coloca o braço em volta de Hitomi, deixando Annie furiosa. Depois que Jin manda as garotas limparem e prepararem os ingredientes para o dia seguinte, então... e vê isso como sua chance e se oferece para ir com Hitomi. Iena pede para ir também, mas Annie insiste que não precisam dela também. Iena objeta e explica que é mais próxima de Hitomi, mas Annie retruca e diz que elas tomaram banho e dormiram juntas. Nesse momento, Hanka interrompe e diz às meninas para não brigarem. Ela então as força a apertar as mãos e Iena percebe algo estranho sobre Annie. Hitomi pede a Iena para ir à cafeteria em vez disso, então Iena concorda, mas observa atentamente agora que sabe o que Annie é. Enquanto isso, aparecem as espécies extintas, compostas por Atlas, Yang Yang, Washima e Andrew. No entanto, antes mesmo de poderem entrar no festival, começam a discutir entre si como idiotas, mostrando como foram extintos em primeiro lugar. Enquanto isso, Hitomi pede a Annie para se dar bem com Iena e oferece a ela um grampo de cabelo que ficaria bem nela. De repente, Annie diz que vem sentindo algo dentro dela desde que passou a noite com Hitomi. Então Hitomi diz que entende a sensação, que deve ser a que vem da felicidade de rir e conversar com os outros. Ela abraça Annie e diz a ela que não está mais sozinha. Depois, coloca o grampo e diz que agora são iguais. No entanto, Annie pensa que ela só está dizendo isso porque acha que é humana, então ela golpeia Hitomi nas costas e a nocauteia. Enquanto Annie a leva embora, Iena aparece e acusa-a de não ser realmente humana enquanto elas se enfrentam. Enquanto isso, Andrew procura por humanos, mas não consegue identificá-los, já que nunca viu um. Ele então avista Animitsu e pergunta se ela é humana ou ele a rasgará ao meio. Animitsu rapidamente chama por Feral, que aparece e pergunta o que ele quer. Andrew tenta mentir para sair da situação quando Animitsu o dedura, fazendo Feral jogá-lo até a lua. De volta ao clube, Komori diz às garotas que está cozinhando algo especial que conseguiu dos coelhos. Mas quando abre o lixo tóxico animadamente, Maybe morre na hora. De repente, Yang Yang aparece e diz que a panela de Komori parece deliciosa. Então Komori se oferece para servir um pouco para ela. Komori serve o resíduo para todas as três e Yang Yang pensa que seu plano de fazer amizade com elas está funcionando, então começa a devorar o veneno. Aparentemente, sua espécie particular de golfinhos perdeu o olfato porque não precisava dele, e agora ela acha que está comendo a coisa mais deliciosa que já provou. Enquanto isso, Jin começa a procurar por Annie e Hitomi, quando o idiota se pergunta se elas brigaram por causa dele. Ele então imagina a luta deles de alguma forma ficando sem roupas ou violência. Nesse momento, Atlas agarra Jin e diz que foi tolice deixar seu orgulho. Ele então explica que é um leão do Atlas que foi extinto graças aos humanos. Então ele quer vingança, mas antes que ele possa atacar Jin, King aparece e o resgata com aquela cabeça careca. King diz a Atlas que não vai deixar ele ferir seu salvador. Então Atlas fica furioso e o chama de vergonha para todos os leões, enquanto o soca para longe. Quando Shiro corre para o lado de King, Atlas não pode acreditar que ele acasalou com um impala e o chama de leão patético. No entanto, quando Shiro tenta defendê-lo, Atlas a dá um tapa deixando-a muda, perguntando como ela tem essa audácia. Depois de ver isso, King começa a virar Super Saiyan e imediatamente regenera seu Krina. Ele então avança contra Atlas e o empurra para trás. Então, Atlas pergunta por que ele ficou careca se tinha toda aquela força. Em resposta, King diz que foi tudo por amor, mas Atlas promete mostrar-lhe o ódio de uma espécie extinta quando Jin estoura sua bolha e lhe diz que sua espécie não está extinta. Atlas fica feliz em ouvir a notícia, mas King o golpeia até sangrar. Depois, Atlas revela que Annie provavelmente levou Hitomi e se juntou ao resto de seus colegas. Enquanto isso, Yang Yang termina sua refeição e sente que finalmente tem um motivo para viver. Então, ela agradece a Komori por ajudá-la a lembrar de algo precioso. No entanto, quando ela pergunta o que é o prato, ela explica que veio dos coelhos que estavam felizes que alguém finalmente aceitava sua biologia nojenta. Komori revela que os coelhos produziam o melhor cocô por aí, e Yang Yang entra em coma. Por outro lado, Washima passa por todas as atrações, esquecendo completamente por que está aqui. Enquanto isso, Annie consegue derrotar Hina e está prestes a ir embora quando Hina diz que ainda não acabou. Hina pergunta como ela não se importa com Hitomi se machucando e pergunta se ela estava apenas fingindo ser sua amiga. No entanto, Annie insiste que Hina nunca poderá entender como é ser levada à extinção e corre para atacá-la. Mas desta vez, Hina pega com os dentes e quebra.
De repente, Hanka aparece e pergunta o que está acontecendo. Então, Hina a informa. Mas Hanka diz que não acredita, já que Annie tem um cheiro tão triste. Ela então diz a Annie para não continuar com seu plano e pede para serem amigas em vez disso. No entanto, uma voz profunda preenche suas cabeças e o chão treme à medida que o chefe final chega. Mas acaba por ser uma menina mamute lanosa chamada Man. Man diz a Annie para capturar os humanos e Annie está prestes a fazê-lo até Hanka dizer-lhe para parar, já que ela é sua chefe. No entanto, Man revela que ela é, na verdade, a verdadeira chefe de Annie, e Annie admite isso. Nesse momento, Jin corre até eles com King e Shiro, e quando Jin olha novamente para Annie, percebe que ela é uma Neandertal que foi extinta após perder disputas de poder para os humanos modernos. Hanka conta a Jin sobre o mamute, mas quando Jin a chama de pequena, ela fica brava e planeja eliminá-los ele mesmo. King tenta parar seu corpo fofo quando ela o levanta com uma mão, levanta Hina com a outra e os joga no chão. Jin então começa a entrar em pânico quando Hanka pula na frente dele para protegê-lo, já que ela é sua chefe. Jin sabe que ela não tem chance e procura uma maneira de ganhar tempo. Então ele sugere que eles levem a luta para um ringue de boxe, e se ele puder vencer Hanka, ela pode fazer o que quiser com ele. O homem recusa a oferta, então Jin pega as bolinhas de gude de Shiro e as joga no chão, o que assusta o homem porque os elefantes não gostam de ferimentos nos pés. O homem se apressa para recolhê-las, mas Jin mostra que há mais de onde veio isso, e a obriga a aceitar sua proposta, e lembra ao homem que eles têm um refém e provavelmente vão ganhar. Então, o homem aceita o desafio de enfrentar Hanka. Mais tarde, os alunos se reúnem ao redor do ringue enquanto Kuro age como árbitro, sem surpresa. Enquanto isso, Jin diz a Hanka que escolheu o boxe porque Man parece lento, mas ele sugere cancelar se ela quiser. No entanto, quando Hanka insiste que vai proteger seu grupo como chefe, Jin diz para ela usar sua velocidade para confundir Man. Por outro lado, Hitomi tenta fazer Man parar a guerra, mas Man diz que os humanos começaram primeiro. Quando Annie perguntou por que estavam vestidos de forma estranha, Man disse que era a condição do canguru para emprestar o ringue. Naquele momento, Annie se lembra de quando estava comendo sua carne e conheceu Man pela primeira vez. Depois elas continuaram se esbarrando até que Man se aproximou e perguntou por que o tipo dela foi extinto. Quando Annie culpou os humanos, Man entendeu, então perguntou a Annie se ela se juntaria ao seu grupo para extinguir os humanos. Annie aceitou a oferta e ambas recrutaram outras pessoas com o mesmo objetivo. No presente, Man e Hanka vão para o ginásio quando Feral aparece e diz a Jin para trocar ela por Hanka. No entanto, Hanka diz que não deixará. Assim, Jin percebe que deve apelar para o orgulho dela e pede para que ela cale a boca e observe. Ao ouvir isso, Feral decidiu torcer por Hanka. Com isso, a partida começa, e Hanka começa a correr em círculos ao redor de Man. Mas quando Man tenta acertá-la e amassa o ringue, Hanka começa a temer por sua vida se for pega. Hanka então fica encurralada e todos tentam dizer a ela o que fazer, mas ela fica sobrecarregada e acaba levando um golpe no primeiro round. Durante o intervalo, Jin diz a Hanka que está claro que Man não tem muita resistência, mas ao mesmo tempo aconselha Man a não perseguir Hanka cegamente. Quando o segundo round começa, as meninas se vestem com trajes duvidosos como Ring Girls, e a roupa de Hitomi é tão atraente que Jin desmaia com a visão. Antes da luta, Hitomi diz que ainda tem esperança, já que já se tornaram amigas, mas Annie insiste que ela mudaria de opinião assim que soubesse a verdade. No entanto, Hitomi diz que já sabe que ela é uma Neandertal, mas isso não muda o fato de que ela é Annie. Enquanto isso, enquanto Hanka tenta manter distância de Man, Man começa a provocá-la por ser uma falsa chefe, já que ela só continua fugindo. Quando ela diz a Hanka que ela não tem o que é necessário para ser uma chefe, Hanka cai na provocação e avança, fazendo com que seja derrubada para fora do ringue. Mas, de alguma forma, Hanka consegue se levantar antes que a contagem termine. A luta entra em pausa, e Annie tenta convencer Man a desistir. Então, ela imagina que Hitomi deve ter dito algo, e lembra que os humanos são mentirosos. Enquanto isso, Jin tenta fazer Hanka desistir, mas quando ela promete vencer, Jin a segura e dá um tapinha em sua cabeça em sinal de apoio. Hanka imediatamente recebe um impulso de energia com o elogio e vai para o terceiro round. Man tenta atacar primeiro, mas de repente fica cansada, dando uma abertura para Hanka. Mas quando Hanka cai nessa, Man olha para cima e a soca no estômago, fazendo-a voar para fora do ringue. No entanto, Melby diz a Hanka para não desistir e o resto da escola a apoia com aplausos. Assim, Hanka se levanta e retorna ao ringue com nova energia. O homem tenta derrubá-la de vez, mas Hanka continua a evitá-la e a cansá-la, e insiste que não precisa fazer isso. Mas o homem diz que são amigos por causa do objetivo comum de odiar humanos. Quando o homem se recusa a ouvir, Annie diz que está saindo do time dele e que não será mais sua amiga. Hanka aproveita a oportunidade para dizer ao homem que ele falhou como chefe e finalmente acerta um soco, embora não faça nada. No entanto, o dano emocional derruba Man por tempo suficiente para Hanka vencer a partida. Depois de parabenizarem Hanka, Hitomi se oferece para tratar dos ferimentos de Man,
já que a luta acabou e eles não precisam ser inimigos. E explica que os humanos também têm um lado gentil. Então Man percebe que é por isso que ela escolheu estar em um grupo com Hitomi. No entanto, Hanka diz que tem que punir N por traí-la e a expulsa do grupo. Então, N aproveita a oportunidade para perguntar se pode voltar para o grupo dela. Man acha que elas perderam o objetivo comum, então Jin explica que não precisam de um inimigo comum e podem simplesmente querer ser amigas. Nisso, Man se emociona e pula nos braços de N para aceitar sua oferta. Nesse momento, o Ashimon aparece para vingar o chefe, mas escorrega em uma bolinha de gude e desaparece. Depois que Jin diz a Hanka que ela finalmente parecia uma chefe, Hanka começa a lambê-lo. Mas ele não resiste porque Hanka lhe deu uma visão de algo incrível, uma roupa proibida para menores em Hitomi. Mais tarde, as espécies extintas juntam-se ao clube de culinária para fazer algo juntos e finalmente deixar o ódio para trás. Depois, Annie pede desculpas a Hitomi, mas Hitomi diz a ela que elas sempre podem superar suas diferenças independentemente de suas espécies. Então ela espera continuar a amizade delas. No entanto, Hina rouba o abraço de Annie e se insere como a terceira roda irritante. Depois elas acenam adeus para o clube extinto, enquanto continuam orgulhosas membros da própria Academia Seitan. Quando eles voltam para dentro, Hanka imediatamente volta a imaginar Jin como seu marido e a atacá-lo com amor. No entanto, King aparece em trapos e machucado, e relata que eles têm um novo problema nas mãos na Rival Academy. Se quiser uma parte 2, comente Leite da Hitomi. E se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui.